Obrigado, senhora presidente dos trabalhos, dinâmica e proativa senadora amazonense, Vanessa Graziotin, senhores senadores, senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Presidente, no início deste ano, apresentei um projeto de lei sob o número 7, destinado a evitar o sigilo em operações financeiras levadas a cabo pelo BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E permaneço numa expectativa muito grande de que este projeto entre em pauta o mais breve possível, porque se trata de uma instituição que foi dita como a grande caixa preta do Brasil há muitos anos. Um banco de necessidade e conveniência social, mas que tem gasto muito e durante muito tempo sem a gente saber para onde estão indo esses gastos, financiando quem e por quê. E, inclusive, aqui no Senado Federal, nós tentamos, no ano passado, instaurar uma CPI para investigar o BNDES, mas não conseguimos, até a iniciativa foi do senador Caiado, e não houve o número suficiente para a instauração desta CPI. Eu lembro que o número necessário era de 28, nós chegamos até 22 e não fomos além. Então, por isso, eu quero falar sobre esse projeto de lei número 7, que, repito, estou esperando que ainda consigamos colocar em pauta, num primeiro momento na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, e depois, se possível, ainda este ano, trazer ao plenário, e sei que é do interesse de todos os brasileiros. Para todas as pessoas que falam desse projeto, as pessoas aprovam e reconhecem a sua conveniência para que haja transparência nos financiamentos. Porque esse é o problema. Os empréstimos feitos pelo BNDES. Esse projeto nasceu do diagnóstico amplamente conhecido de que uma das piores barbeiragens do governo Dilma foi a concessão descuidada e imprudente de dinheiro público subsidiado, como se fosse a panaceia universal que salvaria a nação. Um trágico engano. O dinheiro público barato atiçou as garras de grandes grupos empresariais, ou seja, a relação privilegiada, espúria e antirrepublicana entre governo e grandes grupos econômicos privados. No limite, esse compadrio levou a coisas como, vejam só, a edição de medidas provisórias editadas com o propósito de favorecer uma determinada e grande construtora, como apontam as notícias repetidas de jornais que divulgam as mais recentes novidades da Operação Lava Jato. Então, senhora presidente, os empréstimos do BNDES, é bom lembrar, é dinheiro público, ou seja, de todos os brasileiros. São oriundos do dinheiro captado no mercado pelo governo quando emite títulos. Como exemplo, em março do ano passado, o governo federal pagava 12,75% de juros de taxa Selic. Mas, por outro lado, o BNDES cobrava 5,5%, menos da metade da taxa Selic, menos da metade o BNDES cobrava em seus empréstimos, ou seja, era um empréstimo fortemente subsidiado. É claro que não havia transparência em relação ao destino, à motivação e às condições do empréstimo. Isso era uma clara violação aos princípios básicos da administração pública que estão inscritos na Constituição Federal: moralidade, publicidade, impessoalidade. A falta de clareza, já dizia, quando da apresentação do projeto, traz o risco
de negócios temerários ou desnecessários do ponto de vista econômico, ou pior ainda, o favorecimento de pessoas próximas do poder. Aí é que está o problema, empréstimos a amigos do rei. Mas sejamos justos, não foram apenas os grandes barões e amigos do rei que foram favorecidos durante o governo petista. A coisa foi ainda muito pior. O dinheiro do trabalhador brasileiro foi usado com abusiva generosidade para favorecer os países amigos do Partido dos Trabalhadores. Vou apresentar alguns exemplos. Peço atenção de todos, especialmente os telespectadores e ouvintes, o que foram e para quem foram os empréstimos do BNDES. Isso está na internet. 682 milhões de dólares. 682 milhões de dólares na construção do Porto de Mariel, em Cuba. 1 bilhão, eu disse 1 bilhão de dólares para a construção do metrô na cidade do Panamá. 152,8 milhões de dólares para a execução da estrada Madem-Colón, também do Panamá. 1,5 bilhão de dólares no soterramento do ferrocarril Sarmiento da Argentina. 732 milhões de dólares para as linhas 3 e 5 do metrô de Caracas, do Hugo Chávez e do Maduro, na Venezuela. 300 milhões de dólares na segunda ponte sobre o rio Orinoco, também na Venezuela. 125 milhões de dólares no aeroporto de Nacala, em Moçambique. 180 milhões de dólares na construção do BRT de Maputo, também em Moçambique. Além disso, é bom observar que esses empréstimos tinham destino certo, segundo o relatório elaborado pelo Tribunal de Contas da União. Vejamos, pasmem este dado, senhores. 82% do dinheiro do BNDES para operações internacionais foram para quem? Imaginem, lhes dou tempo para pensar. 82% do dinheiro do BNDES para operações internacionais foram para a Odebrecht. A Odebrecht, do senhor Marcelo Odebrecht, que está na cadeia há 1 ano e 4 meses, amigo preferencial de Lula, cujo presidente, é bom lembrar, repito, está preso, fazendo agora delação premiada. Em troca dessa delação premiada, vai permanecer até dezembro do ano que vem na cadeia. Outros 9,6% foram para Andrade Gutierrez, 5% para Queiroz Galvão, 1,6% para Camargo Correia e 1% para a OAS. No total, esses 5 empréstimos levaram 99,2% das operações internacionais. Difícil dizer que não haveria um direcionamento das ações do BNDES. Enquanto isto, segundo o famoso jornal Financial Times, entramos para a história como a segunda vez em que o Brasil teve 2 anos seguidos de recessão econômica. O mesmo só acontecera antes, em 1930 e 1931. Em 1930 e 1931, depois da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929. Os governos petistas conseguiram, vejam só, repetir sem nenhum fator crítica externa a maior crise da história do capitalismo mundial, um feito e tanto de incompetência, algo nunca visto antes em nossa história. Então, senadores, o parecer apresentado pelo senador Ataídes, nesse projeto número 7, que está na Comissão de Constituição e Justiça para discussão e votação nos próximos dias. O senador relator Ataídes, ao projeto de lei complementar número 7 deste ano de 2016, por mim apresentado,
parece-me merecedor de elogios, o relatório do senador Ataídes. Com bastante habilidade, conseguiu conciliar a manutenção do espírito do projeto que apresentei com as emendas sugeridas por outros colegas senadores. Em seu relatório, que ora tomo a liberdade de comentar, ele observa, em primeiro lugar, a necessidade de maior transparência nos negócios do BNDES. E, em segundo lugar, o tamanho das operações do banco. 591,6 bilhões só em 2014, sendo que apenas 10 tomadores de empréstimos foram responsáveis por 249 bilhões. Além disso, considerando a massa total de empréstimos, 86% foram destinados a 160 devedores, sendo que para todo o resto dos agentes econômicos sobraram 14%. Mais preocupante ainda, nas conclusões do senador Ataídes, que está com o seu relatório pronto, é que o BNDES, por meio da edição sistemática de medidas provisórias durante o governo, impedido, servia como verdadeiro modelo para o governo operar um orçamento paralelo, o que significou um aumento da intervenção estatal nas economias sem que a sociedade fosse devidamente informada disso. Aqui está o problema, senhor senador Requião, sobre a transparência que não houve até hoje do BNDES, e é o que nós estamos propondo com o nosso projeto de lei, com o nosso projeto número 7, que haja daqui para adiante. Exemplo que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os bancos públicos divulgam para quem e quanto estão emprestando. Por outro lado, o senador Ataídes adverte em seu relatório que a falta de transparência e controle não significa eficiência. Essa política de grandes investimentos por meio do BNDES fez muito barulho, fumaça, poluição, mas produziu pouca energia, sugerindo que o papel do banco como indutor do crescimento econômico deve ser questionado. Custa caro para os brasileiros, mas produz resultados mínimos, exceto, é claro, para os amigos do poder. O senador Ataídes, como já afirmei, soube aperfeiçoar o PLS número 7, ao estender o alcance do projeto às operações de quaisquer outras instituições financeiras públicas que envolvam subsídios ou subvenções com dinheiro público. O relator acolheu ainda a emenda do senador Antônio Carlos Valadares, de modo a que poderia ser mantido sob sigilo apenas as estratégias comerciais, financeiras e industriais da empresa beneficiada pelo empréstimo. Ficou preservado, pois, a publicidade das operações financeiras, deixando-se de lado apenas aquilo que diz respeito à estratégia. Todo o resto deverá ser do conhecimento de todos. De tal modo, acredito que o coração do projeto foi mantido. O dinheiro é de todos os brasileiros. É preciso que eles saibam para onde está indo e para quem. Creio que estaremos dando um passo fundamental para a melhor gestão dos recursos públicos brasileiros, hoje tão escassos. Concedo-lhe a parte com muita honra, senador Roberto Requião. Não acompanhei o início do seu pronunciamento, mas concordo de forma ampla e absoluta com o que eu vi. Agora, eu indago a Vossa Excelência se nesse projeto de transparência estão incluídas as empresas, as instituições todas que trabalham com dinheiro público. Por exemplo, as instituições do Sistema S, instituições como a Fiesp de São Paulo, que trabalham com dinheiro do SESI e dessas organizações paralelas a ela. Ou está excluindo isso? Nós não incluímos nem excluímos, nós não tratamos, nós estamos tratando das entidades financeiras públicas, mas nada impede que atinja uma abrangência no que eu estou de acordo com Vossa Excelência. É claro, porque a opacidade da utilização dos recursos, que não são pequenos, é tão grande quanto dos bancos públicos. Elas trabalham com verbas maiores que as verbas disponíveis por muitos estados brasileiros. E financiam o que querem, desde um pato inflado até operações paralelas e influência no sistema político eleitoral.
Concordo inteiramente e agradeço a sua valiosa contribuição, como sempre, com sua vasta experiência na vida pública. Nós estamos vivendo, senador Requião, uma época de moralização de costumes no Brasil, e especialmente na política, e precisamos zelar daqui para diante também pelo gasto público, e especialmente com relação a esses financiamentos que foram tão pródigos aos amigos do rei, conforme relatei aqui, e esmiucei um a um dos casos, com os valores, inclusive. Exatamente, senador. E salário também, né? Eu tive aqui uma luta dura na companhia do ex-senador de Santa Catarina, nosso Luiz Henrique, na companhia do senador Pedro Simon. Com dificuldade aprovamos na CCJ a obrigatoriedade da publicação de salários da Petrobras, dessas empresas todas. E isso desapareceu no Congresso. A coisa vem para a mesa ou vai para a mesa da Câmara e nunca mais é votada. Então, são problemas internos, senador Lazier, que eu acredito que tenho também a sua concordância. Por exemplo, o que acontece no Senado hoje com essas comissões especiais? A mesa resolve quem participa delas. Exato. E escolhe conforme a tendência de cada participante. A relatoria no Senado da República devia seguir os princípios da relatoria dos tribunais, por um algoritmo de computador distribuindo de forma absolutamente impessoal. E o senador que não quisesse relatar, ele não teria direito de indicar outro, mas entraria no processo automático de redistribuição. Eu, por exemplo, eu não sei porquê, pelas posições que tomo, sabe Vossa Excelência que sou um nacionalista e progressista, eu não participo de nada mais. O meu partido, o PMDB, eu não lembro quando é que houve a última reunião da nossa bancada. Mas eu não sou indicado rigorosamente para coisa alguma. E não é por falta de vontade de participação, porque a minha participação é evidente nos debates do Senado Federal. Mas nós estamos vendo uma dominação por parte da mesa, uma dominação ideológica. Todo mundo fala que não devemos ter ideologia, mas é o neoliberalismo que está dominando a discussão. Por exemplo, esta PEC 241, ela é absolutamente ideológica. Então, isso é que não podia acontecer. O judiciário já avançou na distribuição de relatores e na forma de participação nos votos, mas o Congresso não. Outra coisa que tinha que acabar no Senado Federal. Nós temos esse maravilhoso sistema digital de identificação das pessoas e de voto. Por que essa conversa de voto de liderança, se as lideranças não se reúnem com as suas bancadas? Que espécie de negociação existe atrás de tudo isso no Congresso Nacional? Vamos moralizar os bancos, mas vamos nos preocupar também com a transparência na nossa casa, na nossa instituição, ou seja, no Senado da República e na Câmara Federal. Senador Requião, eu saúdo o seu destemor ao apontar dois velhos vícios desta casa. Eu sou novo nessa casa, estou apenas 1 ano e 8 meses aqui, mas sempre fui um inconformado com esses critérios. Quanto ao poder absoluto dos líderes, que realmente não nos comunicam o que decidiram, e presentemente, como o meu líder está licenciado, eu estou tendo a liberdade de representá-lo na única reunião que foi realizada até agora, e espero que nas próximas também esteja presente. Realmente é preciso que os líderes compartilhem, antes de ir para a reunião, para a tomada de posição de bancada e comunicar depois o que aconteceu. E, por outro lado, essa questão da designação de relatores. Estou inteiramente de acordo, não é crível que numa casa democrática como essa, escolha-se aquele que melhor convém para ser o relator de determinadas matérias. Concordo inteiramente, deve haver sorteio, como existe nos tribunais do Brasil. Quando presidi a Comissão de Educação do Senado, eu distribuía os processos por ordem alfabética. Se um determinado senador rejeitava a relatoria, seguia por ordem alfabética para o próximo. Eu sou presidente da Comissão Mista do Parlasul, e a Comissão Mista do Parlasul age da mesma maneira. A relatoria é dada a cada um dos senadores por ordem alfabética. Alguém diria, não, mas nós temos um sistema representativo de legendas partidárias, os partidos poderiam falar, não há esse problema, porque sempre se pode apresentar um relatório paralelo, discordando do relatório do
sumiu o meu som aqui. Mas da forma com que a coisa ocorre no Senado, nós temos aqui, senador Lazier, barbaridades aprovadas em quintas-feiras como esta, com 4 ou 5 senadores no plenário. Hoje, por exemplo, estamos aqui. Hoje não tem matéria Lazier, deliberativa. Senadora Vanessa, mais senador Medeiros, mais o senador Valadares. Pastor Valadares. Não é possível, não é razoável que com um quórum desse aprovemos requerimentos, transferências de comissão, excetuações de debates em determinadas condições. Hoje, senador Lazier, nós estamos com uma PEC no Congresso Nacional, no Senado da República, a que foi 241 na Câmara 55. E hoje é 55 no Senado, que modifica os destinos do Brasil por pretendidos 20 anos. E de todas as formas está se evitando o debate. Está se sonegando a participação das comissões. O que é isso? A sociedade não debateu esse destino, porque ele não foi originário de um processo eleitoral que elegeu diretamente um presidente. Mas se tenta de todas as formas evitar que o parlamento, e parlamento vem do italiano parlare, aonde se discute as ideias, aonde se absorve os sentimentos e as opiniões da população através da representação dos partidos e do eleitorado, não discuta nada, vem no pacotão. E, a meu ver, essa 241, como deixarei claro, inclusive, num pronunciamento que pretendo fazer logo mais depois do seu, se não me engano, a senadora Vanessa lhe sucede, depois sucedo eu, é uma verdadeira barbaridade. A impressão que eu tenho é que quem o apoia não conhece história, não conhece economia e, fundamentalmente, não está preocupado com o povo brasileiro, mas apenas com o mercado financeiro. Muito obrigado pela parte, valioso senador. E com relação à sessão de hoje, que não é deliberativa, porque já havia uma previsão de falta de quórum, nos expõe ao editorial de hoje do jornal Folha de São Paulo, que critica o fato de aproveitar-se o feriado do 2 de novembro para que aqueles que desejassem ampliar para um feriado para toda a semana. Nós estamos aqui trabalhando, mas deploramos, de fato, esta falta de matéria para votar ou para discutir no dia de hoje. Encaminhando as conclusões, senhora presidente Vanessa Graziotin, volto aqui a apelar aos meus pares e, particularmente, ao nosso excelente presidente da CCJ, José Maranhão, que permita entrar em pauta na próxima reunião da comissão o PLS número 7, que diz respeito à transparência que estamos pedindo para os financiamentos do BNDES, que não haja mais segredo com relação à destinação da verba do BNDES, que é uma verba do cidadão brasileiro. Então, se temos uma lição a tirar do governo Dilma, é que não podemos deixar a gestão pública a cargo de pessoas que combinam perigosamente ignorância ou com arrogância. Essa mistura explosiva, somada ao acesso indiscriminado dos recursos públicos, é que nos levou à farra dos gastos e à execução de ações ruinosas, como a do favorecimento de tais campeões nacionais, que no final foram apenas grupos empresariais favorecidos porque eram amigos do rei, amigos do poder. Como sempre, é bom ressaltar, o melhor detergente é a luz do sol, onde possamos aprovar o PLS número 7 na CCJ, para que possamos tornar mais transparente, mais visível a ação do governo brasileiro. É o que tinha a dizer, senhora presidente, e agora senhor presidente dos trabalhos.